não é que cria coragem, ela desenvolve na prática o discurso corajoso do primeiro-ministro. Vai, Ari. Espanha fecha espaço aéreo para aviões americanos em guerra. Após pressão, Israel libera padres barrados na igreja do Santo Sepulcro. Vamos lá, Socorro. A pressão foi grande no mundo todo. Vamos começar. Foi uma pressão grande, a gente fala já sobre isso. A gente começa na Espanha porque os aviões americanos que participam da guerra no Irã já estavam proibidos de usar as bases militares na Espanha. Agora, esses aviões não podem nem entrar no espaço aéreo espanhol. O Ministério da Defesa da Espanha confirmou a decisão hoje. O governo Pedro Sánchez já havia vetado o uso das bases militares conjuntas Estados Unidos e espanhóis, nessas bases que ficam em Cádiz e Sevilha. Isso já estava proibido. Inclusive, a Espanha proibiu até a permanência, o uso por aviões de reabastecimento. O premier espanhol diz que foi uma decisão difícil, mas que a Espanha é um país soberano que não quer participar de guerras ilegais. Pedro Sánchez sempre foi muito crítico, criticou bastante a guerra em Gaza, critica bastante a guerra no Irã. Ele disse que o mundo assiste a um desastre absoluto que desestabiliza o Oriente Médio, leva Gaza ao esquecimento, beneficia a Rússia e enfraquece a Ucrânia. Um funcionário da Casa Branca disse hoje que os Estados Unidos estão superando as metas na operação no Irã, que eles não precisam da Espanha e nem de ninguém. No início da guerra, a gente lembra que o Trump chegou a ameaçar impor um embargo comercial total à Espanha por ser contra a guerra no Irã. Bem, agora a gente vai para o que aconteceu ontem em Jerusalém. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hoje recuou e autorizou o acesso de líderes católicos ao Santo Sepulcro em Jerusalém durante a Semana Santa. Ontem, o patriarca católico de Jerusalém, o cardeal Pierre Batista Pizzaballa, que é a maior autoridade católica em Jerusalém, em Israel, ele e mais 3 líderes católicos foram proibidos de entrar no local em que os cristãos acreditam que Jesus ressuscitou. E eles iam para esse local, como fazem todos os anos, para iniciar as celebrações da Semana Santa, para celebrar a missa de Ramos. O governo israelense, desde o começo da guerra com o Irã, ele estabelece o máximo de 50 pessoas em locais religiosos, em igrejas, em mesquitas, em sinagogas. Isso, o governo estabeleceu esse limite de 50 pessoas e alega segurança, diz que é para proteger os fiéis. Mas eram 4 católicos ontem. Esse fato gerou grande repercussão internacional. Israel recuou, o acesso está permitido e todas as celebrações serão transmitidas ao vivo pela internet. Amadeu. Religiosa, Eliezer? É muito sensível nesse momento, já que pela tradição cristã há um simbolismo muito forte. Semana Santa, dentro do catolicismo, né, o Domingo de Ramos. Então, realmente, você misturar o contexto de guerra, de desentendimento, isso gerando interferências dentro da prática religiosa, fica difícil realmente estabelecer uma boa convivência, né? Veja que tomou proporção internacional, isso pode ter, em alguma medida, colaborado para a reversão e ali o recuo na decisão do governo de permitir o acesso ao sepulcro. Então, de fato, uma questão que precisa ser muito bem considerada, né? Que não haja, porque assim, se você tensionar o que diz respeito à religião, você pode ter outros conflitos a mais. Ô, Francis, sobre a questão aí da Espanha, é incrível que a gente fique aqui surpreso com um país que simplesmente fez valer a sua soberania, né? Justamente, Amadeu, porque o Trump ele vem se sentindo um imperador do mundo e quando recebe o não de uma nação, inclusive surpreende as demais pessoas, os demais líderes, e a Espanha vem mantendo uma coerência em suas ações. Não permitiu a utilização das bases aéreas da Espanha para que os Estados Unidos, as bases militares, realizassem os ataques ao Irã, e agora
fecha o espaço aéreo para os aviões militares dos Estados Unidos. Então, segue apenas uma coerência ao que vem acontecendo desde o início desse conflito, um país que notadamente não quer se envolver em um conflito que não é seu, fora que a Espanha condena as ações dos Estados Unidos e algo que boa parte dos países democráticos vem condenando. A Espanha está fazendo o que a grande maioria concorda lá na Europa, mas não tem coragem. Vamos agora para a manchete 3 da Socorro. Olha só